Fala galera, esse daqui é mais um vídeo de diagramas em blocos e hoje a gente vai falar sobre o teorema de transformação dos diagramas em bloco, que é uma das alternativas a ser utilizada para resolver diagramas em blocos. Então vamos lá. Primeiro vamos ter a combinação de blocos em cascata, ou seja, em série. Então como seria a combinação de blocos em cascata, ou seja, em série? Nós vamos ter aqui um bloco P1. Em série, nós vamos ter o bloco P2. E aqui nós vamos ter a saída Y e aqui a entrada X. E aí, como é que vai ser o resultado da saída? O Y ele vai ser igual a X, que é a entrada, e quando temos combinações de blocos em cascata, ou seja, em série, nós vamos simplesmente multiplicar os dois blocos. Então, vai ser o X, que é a entrada, multiplicado por P1 vezes P2. Ou seja, isso daqui poderia simplesmente ser substituído por um único bloco. Então, seria esse bloco aqui, onde aqui seria P1 vezes P2, e aqui a saída Y, e aqui a entrada X. E aí, como seria a combinação em paralelo? Seria exatamente como a gente viu no vídeo anterior. O Y seria igual a P1 vezes a entrada, que é X, mais ou menos P2 vezes a entrada, que é X. Ou seja, basicamente, Y sobre X é a soma de P1 mais P2. Isso aqui poderia ser simplesmente substituído por um bloco. Então, aqui ficaria P1 mais P2, sendo que aqui é a saída Y e aqui a entrada X. Mas se a gente quisesse pegar esse bloco aqui e remover de um percurso direto, como é que seria? Se a gente tem aqui esse mesmo diagrama de blocos e a gente quer remover um bloco de um percurso direto, por exemplo, a gente pode passar esse P2 para cá. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui P2. E aqui, em vez de ser P1, eu vou dividir por P2 para dar o mesmo resultado. Vai ficar P1 dividido por P2. E aí, aqui vai ficar sem nada. Porque se eu fizer aqui P2 vezes P1 dividido por P2, já que está em série, isso daqui vai cortar o P2 com P2 e vai sobrar apenas P1, que é esse P1 aqui. Já aqui, o P2 aqui, né, fazendo o caminho indo para a saída, isso daqui vai ser P2 vezes 1, já que aqui não tem nada. Então, isso daqui dá P2, que é esse bloco aqui. Então, como é que vai ficar a saída? A saída vai ser Y igual a P1 vezes X, mais ou menos P2 vezes X, que deu a mesma coisa do caso anterior, já que é o mesmo diagrama de bloco, certo? Mas e agora, e se a gente quisesse eliminar uma malha de realimentação, como seria? Nós temos aqui uma malha de realimentação, e aí a gente quer eliminar ela. Então, como seria? Isso daqui teria que ser um bloco só, e seria P1 dividido por 1 mais ou menos o caminho direto multiplicado pelo caminho inverso. Então, seria P1 vezes P2. E aqui seria a saída, e aqui a entrada. Então, Y é igual a P1 multiplicado por X menos ou mais P2 vezes Y. Lembrando que se aqui for menos, aqui é mais, e se aqui for mais, aqui é menos. Mas e se a gente quisesse remover um bloco da malha de realimentação, por exemplo, como seria? Podemos perceber aqui que nós temos aqui o mesmo diagrama de blocos. E aí, o que a gente vai fazer para remover esse bloco aqui, P2? A gente vai passar para antes desse somatório aqui. Então, vai ficar assim. Aqui vai ser 1 dividido por P2
E aqui vai ser P1 vezes P2. E como é que vai ser aqui? Aqui nós temos 1 sobre P2. Então, 1 dividido por P2 vezes aqui P1 vezes P2 dividido por 1 mais ou menos P1 vezes P2, que é o caminho direto vezes o caminho inverso. E aqui no caminho inverso não tem nada, né? E se a gente cortar aqui esse P2 com esse P2 aqui, isso daqui vai resultar em P1 dividido por 1 mais P1, P2, ou menos, né? Ou seja, aqui nós temos o mesmo caso daqui, que é P1, que é o caminho direto, dividido por 1 mais o caminho direto vezes o caminho inverso. Então, se a gente quisesse remover esse bloco, bastasse a gente fazer isso, dividir por P2. Ah, mas como eu poderia imaginar isso? É questão de prática para saber o que fazer com cada modelo matemático que está aqui dentro do bloco. E como vai ser a saída? Y é igual a P1 vezes x menos ou mais P2 vezes y. E se a gente perceber, essa saída é a mesma dessa. Então a gente mudou aqui a estrutura do bloco, mas não alterou o seu resultado. Agora vamos supor que a gente tem esse diagrama de blocos aqui. Aqui é W, X e Y, que são as entradas, e Z, que é a saída. E se a gente quiser reorganizar esses pontos de soma, como é que vai ficar? Aqui nós temos o mesmo diagrama de blocos. Se nessa parte aqui não tiver nenhum bloco e se preservar os sinais, a gente pode simplesmente reorganizar essas entradas. Aqui pode ser W, por exemplo, continuando, e aqui pode ser Y e X. Então, a gente trocou aqui, mas não mudou o resultado. Z vai ser igual a W mais ou menos X mais ou menos Y. E se a gente quisesse colocar esse ponto de soma para cá, por exemplo, como é que seria? Nesse caso aqui, é o mesmo diagrama de blocos, só que a gente pegou esse ponto de soma aqui e trouxe para cá. Só que se a gente perceber aqui, são as mesmas entradas e não vai alterar o resultado. Então, a saída Z continua sendo W mais ou menos X mais ou menos Y. Então, se a gente quiser simplificar de alguma forma, a gente pode simplesmente reorganizar os pontos de soma. Agora, e se a gente quiser mover um ponto de soma à frente de um bloco, como é que vai ficar? Se a gente tiver esse diagrama de blocos aqui, como é que vai ser a saída dele Z? Z vai ser igual, aqui é X, a entrada, então vai ser X vezes P mais ou menos Y. E se a gente quiser mover esse ponto de soma à frente de um bloco, ou seja, trazer ele para cá, como é que vai ser? A gente vai ter que trazer esse bloco para cá, dividindo 1 sobre P, né? Então, bora lá. Aqui a gente vai trazer esse ponto de soma para cá, e aqui vai ser o bloco P. Aqui vai ficar a saída, e aí aqui a gente vai fazer 1 sobre P e colocar o Y aqui. Então, como é que vai ficar essa saída aqui? Aqui é X, então vai ficar X mais ou menos aqui Y multiplicando 1 sobre P, então vai ficar Y sobre P. E tudo isso daqui multiplicado por esse P aqui. Ou seja, a saída Z vai ser X vezes P, corta esse P com esse P, mais ou menos Y. Agora, e se a situação fosse ao contrário? O ponto de soma estivesse aqui e o bloco estivesse aqui, como seria? Bora ver aqui.
Agora vamos supor essa situação aqui. A gente tem aqui esse ponto de soma e o bloco P está aqui. E a gente quer trazer esse ponto de soma para cá. Então, como é que vai ficar isso? Aqui vai ser minha entrada X. Eu vou trazer o meu bloco P para cá. E aqui vai ser o meu ponto de soma. Só que aí, nesse Y aqui, eu vou também trazer um bloco P. Então, vai ficar aqui um bloco P. E como é que vai sair a saída aqui? Z vai ser igual a P multiplicado por X mais ou menos Y, certo? E nesse caso, como seria? Z seria igual aqui o X vezes P, aqui é mais menos, né? Então, mais menos P vezes Y. Colocando P em evidência, então Z é igual a P multiplicado por X mais ou menos Y. Então, a gente chegou aqui no mesmo resultado. E se quiséssemos, por exemplo, mover um nó à frente de um bloco, como seria? Vamos supor que a gente tem um bloco aqui, P, aí nós temos a entrada X, a saída Y, e tenho aqui um ponto de derivação, né, que eu estou chamando aqui de nó. E então, como é que seria? Aqui seria o X, aqui o bloco P, e eu quero passar esse ponto aqui para cá. Então, vai ficar aqui o ponto, e aqui vai ficar um bloco P. Sendo que aqui é o Y, e aqui também é o Y. Se a gente perceber aqui, a saída Y é igual a P vezes X, certo? E se a gente fizer aqui a mesma coisa, o Y aqui também não vai ser P vezes X. E aqui também no Y também não vai ser P vezes o X. Então, Y aqui não altera o resultado. Vai ser P vezes X. E se essa situação fosse ao contrário, a gente quisesse mover um nó para além do bloco, como seria? Vamos supor essa situação aqui. A gente tem um bloco P aqui, a entrada aqui X, aqui também X. E nós queremos mover esse ponto aqui para o outro lado, para além do bloco. Então, como é que vai ser? Aqui vai ser a entrada X, o bloco P aqui, e a saída aqui. Só que esse ponto aqui, ele veio de cá para cá. E aí, a gente vai simplesmente multiplicar por 1 sobre P. Porque se a gente perceber aqui, qual é a saída? Y é igual a P vezes X, certo? E se a gente fizer aqui, o Y vai ser igual a P multiplicado por X. Então, P multiplicado por X. E se a gente viesse por aqui, por exemplo, sendo que aqui é o X, então aqui seria 1 sobre P multiplicado por P. Então, é possível ver que não alterou nada aqui, certo? Agora, e se a gente quisesse mover esse ponto aqui, esse nó, para frente de um ponto de soma, como seria? Então, nesse diagrama de blocos aqui, a gente tem um ponto de soma aqui e a saída Z aqui, com as entradas X e Y. E a gente quer mover esse ponto aqui para esse outro lado. Então, como seria aqui? Aqui a gente teria o nosso X, aqui seria o ponto, ou seja, o nó que eu falei, e aí aqui seria um novo ponto de soma. E aqui seria o meu antigo ponto de soma.
Então, vai ficar assim. Nesse caso aqui, vai ficar mais complicadinho, né? Mas se a gente perceber aqui, nós temos duas entradas aqui e uma saída. Como é que vai ser? Z igual a x mais ou menos y, certo? E aqui, se a gente perceber, vai ser a mesma coisa. O z aqui vai ser z igual x mais ou menos y. Por quê? O x está vindo para cá e o y está vindo para cá. E se a gente viesse por essa saída, o x está vindo para cá e o y está vindo para cá. Então, não mudou nada, percebeu? O z vai ficar x mais ou menos y do mesmo jeito. E se a gente quisesse fazer o contrário? A gente quisesse mover esse nó para além de um ponto de soma, como seria? Vamos supor que a gente tenha esse caso aqui, e aí a gente queira transferir esse nó aqui para o outro lado, né? Para depois da soma. Então, como é que seria? Então, se a gente quisesse obter o mesmo resultado, transferindo esse nó para o outro lado, a gente teria que criar novamente aqui um outro ponto de soma e ficaria a mesma coisa. Z aqui seria igual a x mais ou menos y. Por quê? Porque está vindo para cá o x, o y está vindo para cá e está se somando, né? X mais y. E aqui nesse caso como seria? Aqui é o z, então aqui seria o x vindo para cá e o y vindo para cá se somando com o z aqui. Então z igual x mais ou menos y. Se fosse do outro lado seria a mesma coisa, né? O x está vindo para cá, o y para cá e aí o z está vindo para cá. Se fosse pelo outro lado seria a mesma coisa. Então, estaria se somando aqui. Então, resultaria no resultado que z igual a x mais ou menos y. Então, essas são mais ou menos as formas de manipular o diagrama de bloco. Esses teoremas eles podem ser muito úteis quando a gente tem diagramas de alguma forma que a gente pode manipular de forma rápida e a gente pode manipular de forma a simplificar e não alterar o resultado final. Porém, para casos mais complexos, a gente iria bater muito a cabeça para fazer essas manipulações do diagrama do elemento de blocos. Então, a gente vai aprender na próxima aula a regra de Mason, que aí vai ficar muito mais simples para resolver diagrama de bloco. Então, vamos fazer um exercício aqui. Então, gente, nesse exercício aqui, vamos fazer alguns passos para simplificar esse diagrama de blocos. Por exemplo, aqui nós temos dois blocos em série, né? Ou seja, eles podem ser multiplicados. Então, bora substituir por um bloco só. Aqui vai ficar G1 vezes G4. Já aqui eles estão em paralelo. Então, vai ser a soma deles. Já aqui é uma realimentação. Então, podemos substituir por um bloco só. Então, aqui vai ser G1, G4, dividido por 1 menos G1, G4, H1. E aqui, novamente, aqui, nós temos dois blocos em série. Então, bora multiplicar eles. Aqui vai ficar multiplicado por G2 mais G3. Então, ficou dessa forma aqui. A gente simplificou aquele diagrama de blocos gigante por apenas dois blocos aqui. E aí a gente pode resolver. Então, esse vídeo aqui foi uma alternativa para a gente resolver diagramas de bloco. No próximo vídeo, a gente vai ver a regra de Mason, que vai simplificar muito a gente resolver diagramas de blocos muito grandes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais a recomendar o vídeo para outras pessoas. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até a próxima!